Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre inteligência emocional nesse momento inédito que nós estamos vivendo. Eu acredito que todo mundo já sabe como se prevenir, mas a gente precisa saber também como prevenir o nosso espiritual, o nosso intelecto, o nosso emocional. O Igarapava, que está nos proporcionando essa interação, e nós temos duas convidadas, que é a Sandra Schiavetto e a Isabel Bermudes. A Sandra, boa tarde, Sandra. Boa tarde, muito obrigada, Camila. A Sandra é educadora terapêutica e educadora de desenvolvimento humano, facilitadora de autoconhecimento e habilidades socioemocionais. A Isabel, boa tarde, Isabel. Boa tarde, Tudo bem? Boa tarde todo mundo. Ela foi professora por 27 anos, hoje ela é educadora corporativa, facilitadora de treinamentos e especialista em aprimoramento de competências profissionais. Então, ela vai falar com a gente hoje sobre inteligência emocional em tempos desafiadores, que na verdade é o que a gente está passando hoje. Esse tempo desafiador vai continuar por um certo período. Então, nós temos que aprender a conviver com isso sem nos abalarmos tanto, porque é natural que o ser humano se abale. Então, eu quero começar perguntando, primeiramente, às pessoas que estão ouvindo a gente. Elas vão ter um bate-papo, e se vocês quiserem, vocês podem deixar perguntas, que no final vamos estar respondendo essas perguntas. Já para iniciar, eu queria que vocês falassem para a gente o que é, na verdade, a tal da inteligência emocional que todo mundo fala, mas na verdade ninguém sabe o que é. Olha, nós estamos aqui, então, quero mais uma vez agradecer em nome da usina, a todos os colaboradores, principalmente a Joelma, que nos chamou, e todos os colaboradores, a Camila, a Felipe, que está aí, a Ana, o Cláudio, por acreditar no meu trabalho, me convidar novamente. Eu estou aqui com uma pessoa de uma competência ímpar, né, que é a Sandra, e eu quero começar a falar para vocês que este assunto, né, inteligência emocional, ele é muito complexo. Ele é complexo e ele é profundo. Então, nós não vamos conseguir aqui, muito rapidamente, falar sobre tudo, mas a gente espera que, nesse período que nós estivermos aqui, que a gente consiga passar para vocês da melhor forma possível, para que vocês entendam o que é, né, essa competência tão importante hoje na nossa vida, para a nossa carreira, para o mundo profissional. Nós estamos diante aí de um momento bastante desafiador, como ela disse mesmo, né, na qual as notícias elas partem de todas as maneiras, elas são desencontradas, elas são alarmantes, é como se a gente tivesse que enfrentar esse inimigo invisível, né, que a gente percebe que talvez ele tenha superpoderes, ele é muito rápido, e frente a isso, né, as nossas emoções, elas aparecem de forma intensa, e fica gerando um mal-estar com todo mundo, por todos os lados. E quando a gente fala de inteligência emocional, para mim, é o resultado do equilíbrio, né, que você tem entre o racional, né, e as suas emoções. A competência-chave é para você saber lidar com essas emoções, né, as suas e as dos outros também, né, é lidar com essas reviravoltas da carreira ou da vida, e principalmente saber gerenciá-las, né, não é algo que vai te deixar algo imune a altos e baixos, ela não faz isso, mas ela te ajuda a lidar melhor com as emoções negativas, sem que a gente possa anulá-las. Então, eu vejo muito a inteligência emocional nesse ponto. Muito bem, Bel. É isso mesmo. Eu quero também agradecer muito à usina hidrelétrica de Igarapava, na pessoa da Joelma e também da Bel, a Isabel Bermudes é uma pessoa que eu tenho o privilégio de conhecer há muito tempo. Nós somos, né, educadoras, nascemos no berço da educação formal e hoje estamos a serviço da educação corporativa, mas tanto eu quanto ela temos focos no ser humano, no capital humano, e a gente está aqui hoje num tempo breve, mas e a gente quer trazer um primeiro momento de reflexão.
Então, inteligência emocional, complementando o que a Bel bem disse, é uma junção. Então, todos nós temos inteligência. Então, todos nós conseguimos aprender. Por isso, nós vamos para a escola, aprendemos a ler, a escrever, a nos socializar. E junto com isso, a gente também aprende a ser sujeito, a ser ser humano. Então, inteligência emocional é você usar o lado cognitivo, que é o que faz você aprender, e também você entender que, paralelo com o cognitivo, com o racional, que é saber pensar, você também está o tempo todo lidando com as suas emoções. Então, no momento que nós estamos atravessando o cenário do coronavírus, a gente chama atenção para que a gente também faça uma higienização dos nossos pensamentos. Então, isso poderia representar muito bem o significado da inteligência emocional. Nós não conseguimos mudar esse evento. Ele chegou, ele está aí, todos nós estamos na mesma situação, então nós vamos enfrentar isso usando as melhores estratégias e soluções juntos. É por esse motivo que nós estamos aqui, para apoiar vocês e para dar esse suporte para a gente apaziguar muita coisa que é desnecessária. Eu posso perguntar uma coisa para vocês? Claro. Como que nós podemos desenvolver a nossa inteligência emocional? Qual que é a maneira o caminho mais fácil e, na verdade, o mais rápido para a gente conseguir manter-se mais calmo durante esse período? Na minha visão, para que você possa se desenvolver, adquirir essa competência, eu acredito que acho que o primeiro passo é o autoconhecimento, né? Sócrates já dizia, né, conhece-te a ti mesmo, e o autoconhecimento, o conhecimento de si é a investigação de você mesmo, né? É a autoobservação em relação às suas emoções. Então, quando você aprende a identificar as suas emoções, né, e como elas se manifestam no dia a dia, já é uma pequena... É você entender o que é que você tem, o que te abala. Primeiro, conhecer primeiro as suas forças, né? O que é que você tem que você é muito bom, o que é que você precisa desenvolver, mas também não ficar pensando só nessa parte, mas pensar também, olha, quando acontece uma situação, como eu ajo? Que imagem que as pessoas fazem de mim, que, por exemplo, eu acabo me abalando? Então, eu acredito que né, são várias formas de se desenvolver, mas eu acredito que seja o autoconhecimento. Sandra, você... Exatamente, talvez a gente tenha vindo até esse momento justamente porque a gente não se permitiu exatamente o investimento no autoconhecimento. A gente conhece, domina muitas coisas, principalmente com a chegada da tecnologia. A gente olhou muito para fora, mas esqueceu de olhar para dentro. E isso está fazendo falta hoje. Então, como fazer isso é aceitar as emoções. Em alguns momentos eu vou sentir medo, eu vou sentir desespero, eu vou sentir ansiedade, eu vou ter sintomas, e aí será que eu estou com Covid? Será que não? Eu vou me desestabilizar. Então, a aceitação é natural, porque talvez seja esse o grande propósito do Covid-19, trazer para nós uma parada, porque se a gente for pensar, antes mesmo dessa pandemia, nós já estávamos enfrentando grandes crises, grandes processos de desestabilização, e era necessário olhar para a espécie humana, porque a pessoa, né, Bel, parou de olhar para si, para os relacionamentos, seja uma autoempatia, como que eu me relaciono com você, comigo mesmo, porque o autoconhecimento é isso. Se eu me conheço, eu vou saber lidar com os fatores externos. Mas se eu não me conheço, eu não sei como que eu vou reagir. Porque a forma como eu reajo, ela é muito mais importante do que o evento em si. Então, hoje nós temos um
evento, é possível eliminá-lo? Ainda não, mas a gente está se mobilizando para isso. Então, a gente precisa chamar também as emoções positivas, que é ter esperança, que é ter fé, e aí cada um escolhe a maneira mais confortável, dentro da sua crença, um sentimento de transcendência, de que nós estamos todos juntos por um mesmo propósito, que é salvar vidas. Então, isso, quando eu não nego as emoções, eu falo para o medo assim, por exemplo, né? Eu costumo dizer, medo, eu sei que você está aqui, eu sei que eu estou preocupada, eu sei que eu tenho compromissos financeiros, eu sei que talvez amanhã eu possa estar ou não com o meu emprego. Então, assim, muitas coisas passam pela cabeça. Tem gente que é profissional liberal, eu e a Bel somos, né, Bel? A gente Somos. a gente também fica, nossa, os nossos contratos, os nossos Tudo compromissos, então, suspenso. assim, tudo suspenso, a gente morrendo de vontade de trabalhar, de atender clientes, e a gente também está tendo que ter esse autocontrole. Então, o autoconhecimento leva a uma autoaceitação e a um autocontrole e a esperança, uma esperança muito concreta de que se nós fizermos tudo o que está sendo recomendado, em um tempo menor nós teremos o melhor resultado possível. Tá? Com certeza. Eu vejo muito assim também, sabe, Camila? Vou fazer assim de uma forma muito simples, né? Então, eu vejo assim, as pessoas, né, diante de uma pressão, de um acontecimento desagradável, mesmo diante de um desconforto com uma pessoa, às vezes, naquela impulsividade, sem raciocinar, as pessoas acabam se desequilibrando. Então, vamos pensar numa situação dessas. Então, tem essas pessoas que elas não conseguem controlar essas emoções delas, né? E depois disso, né, além de elas não conseguirem, elas ainda vão fundo, elas ficam ruminando com aquilo, elas ficam pensando, elas ficam desabafando, elas ficam reclamando, então aquilo fica o tempo todo na cabeça delas, né? E só muito depois é que elas vão, assim, raciocinar o que aconteceu. E nós temos também aí outros tipos de pessoas, por exemplo, que diante de um acontecimento desagradável, de uma pressão, ou mesmo um desconforto com uma pessoa, elas têm muito mais autocontrole, elas conseguem lidar muito mais com essas emoções, né? Com esses cenários todos que estão acontecendo. Então, são essas pessoas que elas não vão tão fundo, elas conseguem ligar um pouco o racional. Nossa, por que é que está acontecendo isso? Ah, por que eu não me preparei? Qual o motivo do outro estar falando isso para mim? Então, elas ligam um pouco mais o racional e elas conseguem ter reações mais demoradas. Elas não têm aquela... Elas conseguem analisar melhor antes de ter algum tipo de reação. E aí, eu falo, né, gosto de falar muito, né, que acho que quem tem essa inteligência emocional é uma pessoa que ela não responde rápido, né, ela não explode rápido, ela não vai tão fundo nas emoções, e elas voltam rápido para o estado normal, né, e elas conseguem, às vezes, dar até um novo sentido para aquilo que aconteceu, né, o que eu posso fazer com isso que aconteceu comigo, né? São pessoas que elas aumentam aquela tenacidade emocional delas, a inteligência emocional delas, e elas se tornam até mais resilientes, né? Na verdade, não é nenhuma chave que você vira, eu acredito que seja uma prática, é isso. Então, aconteceu alguma coisa, o que eu faço? Eu não respondo naquele momento, eu não vou tão fundo, né? E eu vou rápido para o meu estado atual. Eu vejo que hoje o que a gente pode fazer, lógico que é muito mais do que isso, eu estou dando um exemplo muito simples para que todo mundo entenda o que seria essa inteligência emocional e o que a gente faz com isso agora, neste período, né? A hora da gente ligar um pouco o nosso racional. Como que a gente pode ligar o nosso racional? Né? É colocar no papel quais são as lições que eu deveria ter feito e talvez eu não fiz. Não é? Muitas vezes, até uma coisa muito simples, nós trabalhamos muito com treinamentos em empresas, né, Sandra? E em algumas empresas, os colaboradores são convocados e muitos não vão. Então, olha o momento que eles tinham ali para se desenvolver, eles perdem essa oportunidade. Nós temos na internet tantos cursos gratuitos, tão bons, tantas mensagens boas, tantos pedacinhos que a gente pode
Nossa, da onde que a pessoa tirou isso? Um livro, e estudar esse livro. E lá na empresa, aqueles gaps, né, que você tinha, né, o que você acha agora de você buscar quais são esses gaps? Nossa, a empresa sempre reclamou que eu não sabia fazer uma planilha de Excel. O que eu aproveito neste momento, né, para poder recuperar, né, essa minha autoestima? Eu não posso deixar cair, eu não posso deixar a peteca cair neste momento. Eu também não posso, a gente sabe que nós temos contas aí para pagar, mas nós sabemos de países que foram bombardeados e eles começaram do nada. Então, a gente não pode, assim, ficar pensando, por que comigo? Na verdade, eu gosto muito de falar, eu vi hoje uma mensagem muito bacana de uma grande amiga minha, ela disse o seguinte, né, que ela recebeu uma mensagem do padre Fábio de Mello, e eu acredito muito que ele fala assim, que a gente não está no mesmo barco. Nós estamos todos na mesma tempestade, porque o meu barco pode afundar e o seu não, né? E vice-versa. Então, eu acredito muito que nós estamos dentro de uma mesma tempestade, estamos todos passando por alguma situação. Isso não é uma coisa só minha, tem mais pessoas. Então, quando a gente fala desse autoconhecimento, dessa consciência, é entender que não é só com você, é com mais pessoas. O que a gente pode fazer para agora sermos humanos, termos mais humanidade um com o outro e fazer a nossa parte? E complementando o que a Bel está dizendo, a inteligência emocional, ela é muito falada, ela é, né, muito citada. Eu acho que não é novidade para ninguém. Mas ela foi muito subestimada. Então, o que, que acontece? As pessoas valorizaram muito a competência técnica, e isso é imprescindível. Só que no momento atual, as pessoas, as empresas, elas estão muito preocupadas em contratar caráteres. Então, assim, essa pessoa, né, o que, que ela vai contribuir para mim? Ela vai ser um problema para mim ou ela vai ser uma solução? E não só no desempenho técnico dela, mas no desempenho dos relacionamentos, para ela saber, né, dirigir bem uma equipe, para ela saber cumprir o seu papel, com uma relação saudável também. Porque o que a gente presencia muitas vezes é que quando eu não me conheço, eu às vezes tento adivinhar aquilo que está acontecendo por uma ótica que é exatamente aí que entra a emoção. Ela inibe a sua capacidade de pensar sobre aquilo que você está fazendo. Então, como que isso é revelado? Pelo comportamento. E tem, por exemplo, tem gente que fala assim, eu não estou bravo, eu não estou nervoso, eu não estou ansioso, aí, né? Poxa, em que a gente vai acreditar? Então, é isso, a gente é contratado pela nossa competência técnica, mas é demitido, muitas vezes, pela nossa competência comportamental, porque é totalmente incongruente. Porque, às vezes, é nesse nível que se instala uma comunicação chamada comunicação violenta, que não tem a autoempatia pela falta do autoconhecimento e não tem a empatia, que é saber se relacionar com o outro e tentar fazer uma negociação no ambiente de trabalho, né, em casa, porque não é só na empresa que a gente tem dificuldade de se relacionar. É em casa também, é com a família, é com a sociedade. E muitas vezes a gente quer que o outro seja a nossa imagem e semelhança. E ele não é, ele é diferente de nós. E se a gente parar para pensar, a gente estava muito competitivo, a gente estava muito no piloto automático, fazendo as coisas, né, Bel, sem raciocinar. Exatamente isso, sem parar, pensar, como que eu deixei essa pessoa? Porque tem gente que tem uma sensibilidade maior, tem gente que tem uma sensibilidade menor, cada um tem uma história. Será que eu tentei adivinhar? Ou será que eu perguntei, tentei conversar? Quantas vezes, né, Bel, a gente fala de feedback? Por que eu preciso esperar um momento específico para fazer um feedback? Pode até ter um momento específico para isso, mas eu posso fazer um reconhecimento, falar bom dia, boa tarde, dar um sorriso, perguntar se está tudo bem com você, sabe? Entender que naquele momento não é o melhor momento para a gente discutir um problema, que é melhor a gente
tomar uma água, respirar, né? É esse o movimento que a gente faz. Opa, a minha temperatura está subindo muito. Eu acho que vou explodir, né? Eu sei que eu tenho estupim curto, eu vou fazer porcaria, então o que eu vou fazer? Vou ao banheiro, vou tomar uma água, vou respirar, e aí o cérebro ele vai eliminando o cortisol, porque o estresse ele coloca uma quantidade de cortisol tão grande no nosso corpo que essa expressão que eu fiz é realmente para trazer assim, muita clareza, que o meu corpo está falando uma coisa. Ai, eu gosto tanto de você. É claro que o corpo fala mais do que as palavras, então a gente tem que compreender isso. E aí nasce uma capacidade maravilhosa de eu me entender. Aí é como eu entrar no carro. Eu entro no carro e eu sei exatamente que botão eu preciso apertar, o que eu preciso fazer para que eu possa pegar a estrada, sabendo que, inevitavelmente, vão ter carros diferentes, caminhões, ônibus, pedágios, e eu vou ter que respeitar a escolha do outro, porque eu só posso mudar a mim mesma, mas o outro é uma responsabilidade que ele precisa estar disponível para isso. E eu consigo mudar aquilo que eu tenho consciência, né, Sandra? Aquilo que eu não tenho consciência, eu não consigo mudar. Às vezes a gente entra na empresa para ajudar, e às vezes a pessoa não está aberta para essa ajuda. Às vezes Exato. fala, né, Bel? Isso eu já sei, isso eu já ouvi, isso eu já vi no livro, isso outra pessoa já falou. Tá, mas saber e não fazer é ainda não Mesmo, saber. Então, nós estamos experimentando que o capital humano, as pessoas são insubstituíveis. sim. E desde o chão de fábrica até as grandes lideranças, somos todos um. É um olhar sistêmico. É pegar a pizza e olhar todos os pedaços da pizza e saber qual é o pedaço que você quer seu. Mas eu não vou desprezar os outros pedaços. Então, eu escolhi o meu, eu vou cuidar do meu. Olha a natureza. O jardim, a natureza, agora que nós estamos guardados em casa, eles estão mais bonitos. E por que eles estão mais bonitos? Porque a natureza não compete. A bromélia não compete com a violeta, que não compete com a orquídea, que não compete com a margarida. Então, há florescimento na natureza. Então, vamos trazer esse florescimento para a espécie humana também. Isso são maneiras da gente trazer bons pensamentos que faz com que a nossa saúde fique mais saudável. Então, eu faço um alerta aqui a não ficar repetindo, como a Bel mesmo disse anteriormente. Às vezes eu já vi aquela notícia, não preciso ver 2, 3, 4, 5, 6 vezes, porque isso vai entrar no meu cérebro e não vai sair. Então, o excesso não vai fazer com que o problema seja resolvido mais cedo, mas o relaxamento, o descanso, a paz, a meditação, a oração, aquilo que traz esperança ao seu coração, coloque como um hábito, que você vai ver que nós vamos enfrentar isso de uma forma mais amenizada, mais responsiva, e estaremos livres disso futuramente. Com certeza. Vamos lá, Bel. A bola volta para você, ou se alguém tiver alguma pergunta, Camila. A Sandra, vocês falaram bastante do ambiente corporativo, e a Sandra deixou uma deixa que a gente fica acompanhando nas redes sociais, as famílias que estão sendo obrigadas a conviverem diariamente, porque, na verdade, todo mundo sai para trabalhar, e nessa quarentena, o que a gente percebe é que há uma reclamação do marido com a esposa, com os filhos. Como manter o equilíbrio familiar nesses tempos que, na verdade, a gente se vê só à noite? Muito bem. Eu acho que é uma grande oportunidade também para isso. O que é família? A gente se voltar para os nossos valores. Então, muitas vezes eu ouvi assim, eu não tenho tempo,
né? Eu estou sempre na correria, e isso parecia até um sinônimo de sucesso, de pessoa bem-sucedida, mas isso é um workaholic, era uma, né, Bel, uma expressão assim muito Sim. usada. Eu estou sempre muito ocupado, então é muito fácil você dar uma desculpa, não vou em tal lugar, por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Então o trabalho acaba às vezes sendo uma válvula de escape. E como que nós estávamos convivendo antes do coronavírus dentro de casa? Muitas vezes sentados no sofá, um no computador, o outro no celular, e o diálogo foi se perdendo, e a gente foi perdendo a conexão presencial, e a gente foi transferindo muito isso para as escolas, para as mídias sociais, e eu acho que há uma reaproximação daquilo que, se você for ver, a gente trabalha justamente para que a gente possa ser provedor, provedora das nossas famílias. Então, esse é um momento que ele é desafiador, mas é muito melhor que a gente siga as normas dos especialistas da saúde para que nós tenhamos os nossos filhos vivos, os nossos pais, nossa família em vida. Isso é o mais importante. Então, o que eu falaria é um pouco de paciência, vá brincar um pouco, vá dar atenção. As crianças também precisam disso. Dialoguem. Eu acredito que o diálogo ele é essencial para que entendam, porque mesmo sendo crianças, gente, elas são altamente inteligentes e compreendem a gente muito mais do que a gente imagina. Por isso que muitas vezes as crianças falam assim: ah, você fala para eu não mentir, mas se liga alguém, você fala assim: ah, fala que a mamãe não está. Então, isso é incongruente também. O mesmo exemplo que eu dei anterior, eu não estou nervosa. Então, assim, não tem. Você prefere o quê? Seus filhos em casa, com vocês, com saúde, protegidos, ou correndo risco lá fora? Então, um pouco mais de paciência. Vamos ouvir um pouquinho de Lenine, né? E aproveitar essa riqueza, porque, gente, filho dá trabalho? Ufa, dá trabalho, mas filho cresce e cresce rápido. Eu vejo assim que é um momento de autoconhecimento também, né? Nossa, quem é aquela pessoa que eu me casei, né? Não é o momento de você redescobrir aquela pessoa, não é aquela agora vamos voltar naquela analogia que eu fiz, né? Eu tenho uma reação com o meu marido, né? Com a minha esposa ou com o meu filho, eu estou estourando muito rápido. Que tal eu ir um pouquinho mais assim, demorar um pouco mais, entender também o lado dele. Então, agora é a hora da gente fazer aquilo que faz tempo que a gente não faz, é a hora do diálogo, é a hora de conhecer, né, qual é o perfil do meu filho, né, qual é a tendência do meu filho, qual é a característica do meu marido, da minha esposa, o que é que ele gosta, o que ela gosta. É um momento assim, às vezes eu quero que a pessoa faça exatamente as coisas que eu gosto, mas o que acha de eu também ceder e também agradar o outro que eu escolhi para viver? Ter filho também é uma responsabilidade muito grande, e muitas vezes eu não estou julgando, mas assim, tem pessoas que dão tudo para os seus filhos. Será que é esse tudo que eles querem? Então agora é momento de você estar com seu filho, de vamos ficar na sacada, né? Vamos fazer um churrasco no quintal, vamos fazer um churrasco aqui, vamos dividir as tarefas. Olha, vai ficar todo mundo em casa, eu não dou conta, eu sou esposa, eu não dou conta de fazer tudo. Vamos dividir as tarefas? Filho, você tira o pó dos móveis, lava a louça, é hora do seu marido. Eu tenho algumas amigas, né, que colocaram os maridos para reformar a casa, arrumar coisa que está faltando. Então, esse é um momento de união, de você redescobrir as pessoas ali que fazem parte da sua família. Eu penso muito assim, né? E se faltar alguém? Não é? Vamos ver se a gente perder essa pessoa. Imagina, assim, a dor que você... né? Eu só trabalhei, eu não fiquei. É esse momento que você tem que redescobrir a sua família, de estar juntos. Desculpa, Camila. É exatamente isso. Eu gosto muito de um livro que chama As 5 Linguagens do Amor,
que falam das formas de amor que cada um tem, de manifestação de amor. Então, tem pessoas que são mais auditivas. Uma vez eu fiz uma pergunta para um cliente, eu falei, quais são os 5 sentidos? Aí ele parou e falou assim, ai, Sandra, eu faltei essa aula, porque eu não lembro. Como não lembra? A gente vive com os nossos 5 sentidos o tempo todo, né? E olha como cai no esquecimento. E a mesma coisa acontece com as emoções, a gente esquece das emoções. E elas estão aí, depois da neurociência, principalmente, todos esses estudos, elas estão aí. Eu não vejo a emoção, eu não enxergo a emoção, mas elas estão permeando o tempo todo a minha vida, as minhas escolhas. Então, às vezes, o meu marido ou a minha mulher gosta mais de ouvir palavras, outros gostam de estar mais, né, a serviço, de dar um presente, de colocar o lixo lá fora. Aí você fala, mas colocar o lixo lá fora é um ato de amor? É um ato de ajuda, né, de bem-querer. Então, assim, descobrir também agora, nesse relacionamento, o que eu posso fazer para manter essa relação mais saudável do que ela era antes e não ficar só vendo defeito, porque o cérebro ele tem também essa questão, ele é preguiçoso, gente, e vai pro negativo rapidinho. Outro dia eu falei para um amigo, eu falei, nossa, o que você tem de bom? Ele falou assim, eu tenho sardas e brilho no olhar. Eu falei, o que você enxerga primeiro? As sardas. Eu falei, gente, nada contra as sardas, mas vamos olhar o brilho no olhar, né? Então, assim, é uma tendência. Então, também a gente não precisa se culpar, às vezes, de não saber lidar com esse momento. É um convite, gente, para a gente aprender, porque tudo pode ser aprendido. Então, eu também posso aprender quais são as emoções que mais me afetam, o que me irrita, o que me desestabiliza, o que me alegra, e eu dizer para o outro, olha, eu não gosto quando você fala assim comigo. Tem gente que gosta de deixar um bilhetinho escrito ali e guardar. Então, cada um tem uma maneira de dar e receber amor. E amor é uma troca saudável. E isso também vai fazer com que a gente crie anticorpos para se defender do coronavírus, porque nós vamos estar unidos em família e vamos falar assim, gente, vamos a partir de agora fazer com que nasça uma família feliz, acreditar que a felicidade realmente é possível, não aquela felicidade romantizada, né, dos filmes de Hollywood, mas a felicidade genuína, prazerosa. E sabe quem vai ensinar isso para nós, esse resgate? As próprias crianças. Para que a gente lembre que dentro de nós, adultos, também existe uma criança interior. E que a gente às vezes esquece dela. Esquece do prazer, esquece de dar carinho, esquece de parar o trabalho um pouquinho e só viver o momento presente. A gente estava vivendo muito ou no passado ou no futuro. E o convite é para viver o hoje, o agora, da melhor maneira que a gente conseguir. Isso já vai ser uma coisa aparentemente muito simples, mas, gente, tem um efeito extraordinário. A gente não pode abraçar, olha só. Hoje a gente não pode abraçar as pessoas, a gente não pode ter o contato físico, e isso está fazendo muita falta. E isso vai se transformar num belíssimo aprendizado. Porque o dia que a gente estiver liberado para fazer isso, essa vontade vai fazer com que a gente se reconecte novamente com ser humano. Nós não somos robôs, nós somos humanos. Então, perdoe-se por aquilo que você ainda não sabe, aproveite essa oportunidade para aprender, aceite-se, tenha autoempatia e também empatia pelo outro. Aquilo que você não gostar, converse, não brigue. A briga leva a estatísticas de coisas que nós não queremos. Então, vamos optar pelas melhores escolhas. Sandra, e até mudar o discurso, né? Como nós estávamos falando de comunicação, né? Às vezes a mulher é reclamona. Ai, você é reclamona. Ai, você é isso. Nossa,
você fala várias vezes a mesma coisa, então tirar o foco da crítica e jogar para a situação, né? Ai, filho, você é bagunceiro. Filho, todas as vezes deixa os seus brinquedos aqui, nossa casa não fica bacana, não fica bonita. Então, assim, levar pro problema, né? Não ficar focando em adjetivos, que isso ajuda realmente a diminuir essa inteligência emocional. A criança começa a acreditar, ou o outro começa a acreditar, que ele não é bom o suficiente. Então, assim, que a gente possa focar na situação e não na pessoa. E elogiar também, como a Sandra disse, né? A gente precisa, às vezes, deixar aqueles recadinhos e fazer um elogio, né? A comida, hoje nós comemos arroz, feijão e ovo, mas foi o melhor arroz, feijão com ovo que nós tivemos, porque tem muita gente que não tem. E ensinar esse poder de empatia para as crianças, não é? O que a gente tem aqui na nossa casa que a gente vai organizar agora, depois que passar essa fase que a gente vai poder doar esses brinquedos. Tem muitas pessoas que gente, enquanto tem muita gente aí com muito, enchendo a sacola, tem gente com comida no lixo, né, sobrevivendo do lixo. Então, a gente precisa realmente de mais humanidade e ensinar isso para os nossos filhos. Porque eles, gente, nós somos o exemplo para eles. Muitas vezes a gente esquece dessas reações, não é, Sandra? Essa discussão na frente das crianças, mas as crianças estão, assim, sugando toda aquela situação que nós estamos vivendo. Então, realmente, é usar a tua criatividade e viver bem neste momento aí, nesse período que nós estamos aí na mesma tempestade. E para quem tem filho pequeno, se você me permite, Camila, só completar a fala da Bel, né? Gente, eu falo Bel porque é tanta intimidade que eu tenho, né, de anos, que ela foi educadora dos meus filhos durante tantos anos. E eu queria só dizer assim, a infância é um período que a gente compara com o alicerce da casa. Então, quem tem filho pequeno e conseguir fazer esse ensinamento da inteligência emocional desde muito cedo, imagina como nós teremos adultos muito melhores futuramente. Porque se nós não tivemos essa oportunidade na nossa infância, algumas pessoas estão tendo agora na fase adulta. E eu atendo pessoas que às vezes eu falo assim, nossa, parece tão óbvio, mas não é. Às vezes a gente olha e não está vendo. E a palavra mais bonita que eu acho que a gente pode dizer diante e após, sobretudo, esse cenário, é dizer, sim, agora eu vejo aquilo que eu não estava vendo mais. Então, é entender que razão e emoção está aqui, ó, tudo aqui. Aqui na frente está a nossa razão e aqui atrás é processado no nosso sistema límbico todas as nossas emoções. Então, não adianta eu falar para uma pessoa, você não pode ter emoção. A emoção já existe dentro de nós. É como uma pessoa que tem depressão. Eu não posso falar, mas por que você tem depressão? Você tem tudo, você não tem motivo para ter depressão. Gente, ninguém escolhe ter depressão, certo? Então, algumas coisas a gente faz também, né, Bel, dentro do nosso trabalho como educadoras, e a gente segue uma linha da educação formal até a educação corporativa, com tantos anos de experiência, a gente é bem contemporânea nesse ponto, para que a gente possa levar não só o nosso conhecimento formal, técnico, mas o nosso conhecimento de vida. Eu acho que isso é a grande contribuição também que a gente vem trazer aqui hoje. Não viver só a realidade dos livros, dos cursos, dos diplomas que a gente tem obrigatoriamente que ir atrás, mas estar aqui a serviço de pessoas como a usina Igarapava, essa iniciativa mais linda que vocês tiveram, de trazer uma palavra de especialistas para o apaziguamento daquilo que vocês estão sentindo. Então, nós estamos aqui muito para ser empáticos com vocês. Talvez a gente não consiga de pronto responder a tudo, mas a gente está aqui para isso, para nos colocar à disposição e a serviço de vocês. É para isso que essa live está acontecendo. Gente, a gente achou que não ia ter assunto, mas teve muito assunto, né? E nós já estamos com 40 minutos. Ah, não! Eu abri
eu vou abrir para as perguntas, porque senão a gente vai ficar aqui o tempo todo, porque está muito interessante. Vamos Uma lá. pergunta que a gente recebeu é referente a quem trabalha em casa. Como manter a disciplina? Porque quando você está no seu local, no seu ambiente de trabalho, você chega, você trabalha. Você está na sua casa, você tem seu gato, seu cachorro, seu filho, seu marido, sua casa, a televisão, o vizinho. Como manter a disciplina? Eu penso assim, é muito o perfil de cada pessoa. Como eu falei, né, a Sandra também comentou, nós estamos agora no momento em que os nossos contratos estão suspensos, então nós estamos aqui em casa. Mas não é por isso que eu acordo 9 horas da manhã, não é por isso que eu vou dormir, sei lá, 5 horas da manhã. Eu tenho a minha rotina, então eu continuo acordando cedo, então eu já vou, faço meu café, dou minha organizada na minha casa, né? Eu preciso da minha casa organizada para poder me organizar. Eu sei que a gente tem filho, mas é a hora, filho, vem me ajudar, você faz isso, você faz aquilo, etc. Vamos, que depois de tarde a gente vai ficar mais livre. Então, eu acredito que a gente tem, a minha mãe ensinou muito para a gente essa coisa da rotina, né? Tinha que acordar, tinha que fazer a tarefa, tinha que tomar banho, tinha que assistir o Globinho, assistia lá os desenhos, tomava banho, ia para a escola. Chegava, tomava banho, correndo para assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sábado a gente tinha que fazer faxina em casa, os pequenininhos tiravam o pó dos móveis, a gente passava cera no chão. Então, todo mundo, eu tenho certeza que vocês, né, sabem disso. A gente tinha rotina. Por que a gente não faz rotina agora? Nós precisamos colocar rotina também, até para os nossos filhos. Filhos, vamos combinar? Estuda de manhã, sei lá, cada um tem o seu horário, tá? Eu não posso julgar. Mas, olha, almoça, descansa um pouquinho, vamos combinar de estudar todos os dias. Então, é estudar junto com o filho, é que a Nani faz, né? É fazer uma agenda lá diária. Como é que você coloca rotina? Porque se vocês ficarem sem fazer nada, realmente vai acontecer a indisciplina, né? A gente não consegue controlar, mas a gente precisa conversar com eles realmente da situação, né? E que esse é um momento que a gente realmente precisa se unir e para viver em harmonia. Eu acho isso. Exatamente. Eu acho que a disciplina e a organização é muito interna, né? E é muito pessoal. Mas o quanto mais possível a gente manter uma rotina normal, então, como a Bel falou, acordar no horário normal, fazer o café, aquilo que a gente está acostumado a fazer, não ficar de pijama o dia inteiro em casa também. Eu, quando faço atendimento online, que agora alguns atendimentos eu estou fazendo, porque eu também estou de quarentena, então a pessoa aparece com o cabelo tudo esgruvinhado, eu falo, vai pentear esse cabelo, porque senão não vamos começar, não. Não dá, o que é isso? Não, nós vamos começar a sessão, então vai lá, penteia esse cabelo e a gente começa. Então, eu acho que é assim, é aprender novos hábitos, e o mais importante é que quando eu saio do piloto automático e eu não sei como fazer, essa confusão é muito saudável, porque eu aprendi a aceitar o que eu ainda não sei, e esse problema que se mostra para mim, ele vai se transformar amanhã em uma nova habilidade que eu não tinha antes, aí eu vou ver que eu tenho tempo. Porque tem uma expressão chamada administração do tempo, que às vezes eu questiono um pouco. Porque eu não administro o tempo. Eu administro a minha ação num tempo que já existe. O dia tem quantas horas, né? Então eu vou olhar para essa minha rotina e vou fazer tudo que eu fazia durante um expediente normal de trabalho, mas eu vou transferir esse aprendizado para dentro de casa. Então, vai ser diferente? Vai ser diferente. Mas é isso, é mais uma forma de você ampliar a sua consciência sobre o autoconhecimento, que é tudo que a gente precisa ter. Porque ninguém, por mais que nos traga soluções, nem mesmo nós profissionais, né, Bel, a gente consegue levar o conhecimento de instrução, de transformação, mas a pessoa precisa desejar essa mudança e colocar isso em prática, senão não adianta nada, nem o que nós estamos falando aqui. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Gente, então vamos encerrar? Vocês querem dar a palavra final?
Olha, a palavra final é o seguinte, né? Tem muita coisa ainda para a gente assimilar, tem muita coisa para acontecer ainda. Então, eu peço para todo mundo, assim, a primeira coisa, acho que o único conselho é vamos esquecer esse negócio de julgar, né? Cada um sabe a sua situação, né? Então, vamos trabalhar neste momento sem julgamentos, né? A gente sabe que alguns querem trabalhar porque não tem mais dinheiro, né? Alguns querem matar quem vai voltar a trabalhar porque não está pensando em dinheiro, né? Porque ele tem uma reserva. Uns estão, assim, com fé em Deus e querendo... tem certeza que vão acontecer muitos milagres em 2020 e muitos ainda acham que o pior ainda não chegou. Então, eu queria, assim, um olhar, vamos parar, assim, com os julgamentos, né? Vamos raciocinar, é o momento da gente enxergar, né? Além de um partido político, de uma religião, cada um, além do próprio umbigo, né? A gente não pode menosprezar, talvez, aí a dor do outro, né? Porque a dor do outro, você não sente, você não sabe o que tem atrás disso. Então, não julgue a vida boa do outro, porque você não tem aquilo que ele tem, a gente não sabe o que ele fez para chegar até onde ele chegou. Então, pessoal, não julgue. Eu acho que é a dica para a gente ter de inteligência emocional, deixar realmente essas raivas que, né, essas coisas que nós estamos vendo aí, em tudo quanto mídia. Então, assim, ó, vamos ser mais concentrados, o período vai passar, vai dar certo para todo mundo, né? E a gente tem só uma certeza, né? Esse período de dor, esse momento de dor, a gente precisa entender que é um contrato com a vida, né? A vida dá, mas ela também cobra algumas coisas. Então, a minha mensagem é essa: trabalhe com a sua inteligência emocional, né? Se realmente se analise e veja o que é que você pode fazer de bom para você e para as pessoas aí no seu entorno. Muito bem, Bel. É isso mesmo. Eu deixaria assim a palavra aceitação como uma coisa assim, não uma aceitação passiva, mas assim, vamos aceitar esse desafio que chegou para nós. Não vamos negar, não vamos julgar, não vamos ficar, às vezes, divididos, porque isso já está acontecendo, né? O Brasil já divide opiniões, e muitas vezes os conflitos chegam. Então vem uma notícia, daí 5 minutos a notícia ou ela é uma fake news, ou a medida foi repensada. Então, assim, está todo mundo muito com os nervos à flor da pele, a gente tem que atender uma demanda muito grande, e a gente sabe que existem muitas divergências, e eu vi uma pessoa que colocou aqui adaptação, né? E tudo é adaptação, realmente, concordo plenamente. Eu acho que se nós estamos vivendo esse momento, vamos nos adaptar a isso, porque não é o mais forte que vence, é sempre aquele que tem a maior habilidade em se adaptar e lidar com a situação como ela está e fazê-la melhorar. Com o quê? Com tudo que a gente pode também incluir de positivo, porque isso aumenta, de novo, a nossa imunidade, eleva também o padrão vibracional do planeta, porque não somos só nós, é o planeta todo precisando. A gente tem visto correntes de oração, o Papa Francisco, outras religiões se mobilizando para a gente elevar a frequência e acreditar no maior líder que já esteve aqui, que nos deu como exemplo tudo que a gente deveria seguir, mas que a gente ainda não tinha compreendido. Quizá seja agora uma oportunidade para a gente se voltar e refletir melhor há 2020 anos atrás, o que Jesus Cristo, o maior líder que já existiu, veio dizer a nós aqui na Terra. Então, vamos salvar o nosso planeta, começando primeiro por nós e entendendo quem precisa ficar em casa, respeitar grupo de risco, quem está na frente também, nosso respeito aos professores, aos colaboradores, aos entregadores,
as pessoas que estão na rua, sabe? Se a gente pudesse manter em casa, vamos ajudá-los, porque eles são heróis. E vocês que estão aí trabalhando, parabéns mesmo, sabe? É tudo assim. Eu tenho certeza que tudo que vocês estão fazendo pelo nosso bem-estar do cidadão comum vai vai voltar para vocês como uma bênção muito grande. Então, vamos também olhar para a oportunidade que a gente está ganhando de presente, de ter na passagem do vírus a vida que a gente estava tanto esperando chegar. E ela vai chegar. Vamos confiar. Vamos juntos. Vamos mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito interessante, tá? Obrigada. E espero que isso possa se repetir. Obrigada, Alzira Igarapava, todos os colaboradores, todo mundo que está aqui nos prestigiando. Sucesso para vocês hoje e sempre, muita paz, tá bom? Muita paz. Todo mundo com Deus. Obrigada, Bel. Viu? Obrigada, Joelma. Um agradecimento para todos que nos assistiram. Prazer. E para as meninas, a Joelma e a Ana e o Felipe, que fizeram com que isso acontecesse. E a próxima, espero que tá todo mundo junto novamente. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.